Olá pessoal do YouTube, no vídeo de hoje eu venho trazer um pouco mais de conhecimento de Deus para que a sua mente exploda em fé. Você está passando por algum problema pessoal, emocional, espiritual? Eu tenho certeza que o conhecimento que você tem a respeito do Deus que você serve vai determinar como você vai superar isso. Antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Deixa o seu curtir, clica no sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, deixa aí alguma reação para que essa plataforma entenda que esse vídeo é relevante e possa aí oferecer mais o nosso canal. Também quero deixar aqui as últimas oportunidades que você tem de entrar na jornada de transformação, tá certo? A partir do dia 18 agora de junho, esse link vai sair do ar a qualquer momento, né? Nós terminamos o contrato com a empresa que fez esse curso, então você tem os últimos dias para você entrar na jornada de transformação. É um discipulado online, espiritual, onde eu pego na sua mão e caminho com você uma transformação completa espiritual na sua vida. Eu vou te ensinar como orar como convém, de forma assertiva e constante, como jejuar, como ler e interpretar a palavra, como expulsar demônio, como interceder pela libertação de alguém que você ama. Tudo isso você vai encontrar na jornada de transformação, porque são mais de 30 vídeos, mais de 10 horas em aulas fortíssimas que com certeza vai transformar a sua vida espiritual definitivamente. Vou deixar o link aqui no box de descrição e também fixado no primeiro comentário. Não perca essa última oportunidade de você entrar na jornada de transformação. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, quando eu estava aí fazendo o script do vídeo, né, quando eu estava estudando para vir falar sobre esse assunto para vocês, pensei até em colocar no título do vídeo, na capinha, de alguma forma, que este seria um dos vídeos mais importantes do canal. E de fato é, porque tudo na sua vida secular, na sua vida profissional, na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, todas as áreas da sua vida dependem do seu conhecimento de Deus. Quem conhece mais de Deus sofre menos nessa vida. Quem conhece menos de Deus sofre mais, mesmo que muitas vezes você esteja servindo a Deus. Porque infelizmente nós temos essa possibilidade de servir a Deus sem conhecer Ele verdadeiramente. Por isso que está escrito na Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque perceba uma coisa, não é possível alguém conhecer tudo de Deus. Você nunca vai conhecer tudo de Deus. Você pode pegar um idoso que nasceu na igreja, que participou da escola dominical a vida toda, que sempre estudou a palavra. Com certeza ele vai conhecer muito de Deus, mas essa pessoa nunca vai poder dizer que conhece tudo de Deus. É impossível nós conhecermos tudo de Deus. Mas o quanto nós conhecemos a Deus faz toda a diferença na nossa vida cristã. Deus quer que você conheça Ele. Deus não é aquele ser que está se escondendo do homem. Não. Desde o começo de tudo, Deus tenta se mostrar ao homem. É como se fosse aquele pai brincando de esconde-esconde com o filho, que se esconde atrás de uma cortina e deixa os pés do lado de fora, justamente para ajudar que aquela criança encontre ele, né? Se ele quisesse, ele se esconderia de forma que a gente nunca ia encontrá-lo. Mas não, Deus, ele quer ser achado de nós. Só que ele também quer que nós façamos o movimento de buscá-lo, de procurá-lo, de procurar conhecê-lo. Quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei dos momentos que eu chego em alguns lugares e eu não conheço as pessoas daquele lugar. Por exemplo, sou convidada para ministrar em alguma igreja e aí quando eu chego naquela igreja, as pessoas me oferecem algo que eu gosto muito, demonstrando que elas me conhecem, que elas se preocuparam em conhecer a minha pessoa e entender o que eu gosto para poder me agradar. Por exemplo, depois do culto oferecem aquele jantar, né? Geralmente as igrejas fazem alguma coisa pra gente comer, uma cantina, alguma coisa, e aí fala assim, olha, irmã Kelly, tem aqui o seu refrigerante zero. Então eu percebo que eu não conheço aquelas pessoas, mas que aquelas pessoas tiveram interesse em procurar conhecer a minha pessoa. E aí descobriram que eu sou diabética, que eu tomo insulina todos os dias e que eu só tomo refrigerante se for refrigerante zero. Isso me dá uma sensação de amor, eu me sinto amada por aquelas pessoas, porque elas se preocuparam em entender o que eu gostaria de receber e fizeram aquilo de acordo com o meu desejo, com a minha vontade, com a minha personalidade. Da mesma forma, Deus, ele se alegra quando ele vê um ser humano que procura conhecê-lo, que se interessa em conhecer as vontades dele, a personalidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Um exemplo desse ser humano era Davi. A gente olha para Davi e fala assim, o que Davi tinha?
Davi tinha alguma coisa de especial, de diferente, não é possível, porque Davi pecou mais do que Saul, mas Deus perdoou Davi e rejeitou Saul. O que Davi tinha para ter todos os defeitos de um homem comum e mesmo assim ser chamado um homem segundo o coração de Deus? E eu acredito que um dos diferenciais de Davi era conhecer o Deus que ele servia. Davi conhecia Deus. E quando a gente conhece o Deus que a gente serve profundamente, não do jeito que a gente imagina, tá? Porque muita gente imagina um Deus, cria um Deus na cabeça deles, e eles acreditam fielmente que Deus é da forma como eles imaginam. Tá? Se você ir aí no mundão, ir lá nos bares, nas baladas, você vai perguntar, vai ter muita gente que vai falar, eu tenho Deus no meu coração, eu sou uma pessoa boa, Deus se agrada de mim, Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus não é nada daquilo do que eles imaginam. Por quê? Porque está escrito na palavra a forma como Deus é. A gente não pode inventar nada de Deus. A gente não pode decidir que ele é assim, que ele é assado, sem estarmos respaldados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra pra gente a personalidade de Deus. Então é lendo a palavra que você vai entender muito de como é este Deus. E sabendo isso, você vai conseguir agradá-lo muito mais, você vai ter muito mais ousadia. Davi era um homem ousado, né? Existe uma passagem onde Davi entra no santuário, come o pão da preposição e não acontece nada com ele. Por quê? Ele era ousado, porque ele conhecia profundamente Deus. Ele sabia quando ele podia avançar e quando ele tinha que recuar. E um texto muito interessante, onde o próprio Davi fala a respeito de Deus, a respeito da grandeza, do tamanho de Deus, né? É justamente o Salmo 145, verso 3, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Ele usa essa palavra, insondável. Ele diz assim, o tamanho de Deus, o tamanho do poder, as qualidades, a bondade, a misericórdia, todos os atributos de Deus, eles são tão grandes que eles são insondáveis. E essa palavra insondável significa algo incalculável, algo imensurável. Uma coisa que não dá para calcular, que não dá para mensurar, justamente por causa da nossa limitação. Nós somos seres limitados, tentando conhecer um Deus ilimitado, sem limites. De eternidade a eternidade. Deus é tão grande que não cabe no nosso entendimento humano. O nosso entendimento humano não consegue mensurar, calcular o tamanho de Deus. Mas você lembra que eu disse no começo do vídeo que Deus, ele quer que a gente conheça ele? Ele não quer se esconder de nós, não. Ainda que nós sejamos limitados, que a nossa mente humana não consiga mensurar o tamanho de Deus, mesmo assim, Deus faz de tudo para que a gente consiga entender pelo menos um pouco do tamanho dele. Como, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 40, no verso 12 ao 18. Olha o que está escrito nesse texto. Quem mediu as águas com a concha das suas mãos? Esse texto de Isaías está dizendo que Deus, ele é tão grande que ele pega as águas de todos os oceanos, de todos os mares, e elas cabem na concha da tua mão. Quem mediu os céus com os seus palmos? Sabe quando você mede alguma coisa com palmo? Você pega uma mesa assim, você vai fazendo assim e vai medindo com o seu palmo? A Bíblia diz que Deus faz isso com o céu. Só que o céu não é só aquilo que aparece aqui para você, não. O céu existe aqui em cima do Brasil, mas existe também lá no Japão. E entre um céu e outro existem quilômetros e quilômetros de céu, mas a Bíblia diz que Deus mede todo o céu com a palma da sua mão. Aqui nesse texto também diz que ele recolhe todo o pó da terra com uma medida. E ele pesa todos os montes da terra em uma balança fiel. Isaías 40 diz: quem ensinou o Espírito de Deus? Quem lhe deu algum conselho? Deus está dizendo, como aquela música, né, que Samuel Mariano canta, que ele não teve professor para ensinar. Ele tem todo o conhecimento. Ele é o professor dos professores. Ninguém nunca lhe ensinou nada e nem lhe deu conselho algum para que ele fizesse todas as coisas. Aí o texto diz que todas as nações da terra são para ele como uma gota d'água que sobrou no fundo de um balde. E o texto continua dizendo que se pegarmos todas as árvores do planeta, todas as árvores, ainda assim não seria lenha suficiente para colocar sobre o seu altar. Sabe aquele altar de adoração? Que vai a lenha para depois ir o animalzinho em cima? A palavra do Senhor diz que todas as árvores da terra não seriam suficiente para ser colocada lenha no altar do Senhor. E nem todos os animais da terra seriam suficientes para colocar sobre esta lenha que servisse de holocausto a Deus. E o verso 17, olha como que ele termina. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e uma coisa vã. Então veja que quando a gente fica preocupado com o nosso país, a situação econômica, porque o Lula ganhou a eleição, Deus está dizendo todas as nações, não é só o Brasil,
Se você juntar todas as nações, todos os reis, presidentes, para ele isso é como nada. Ele as considera como coisa nenhuma. Nada é grande perante Deus. O verso 18, inclusive, diz isso. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Nada pode se comparar a Deus. Então você percebe que muitas vezes, quando a gente está no problema, passando por alguma coisa, a nossa visão limitada, a nossa visão terrena faz com que a gente esqueça o tamanho de Deus. Por várias vezes na nossa vida, na nossa história, a gente acaba se confundindo e achando que alguma coisa é páreo para Deus, achando que Deus perdeu o controle de alguma coisa na nossa vida. Então perceba que todos os dias da nossa vida, quando a gente levanta de manhã, a gente devia primeiro pensar em conhecer a Deus. Primeiro conhecer um pouco mais de Deus, porque isso ia mudar completamente a forma como a gente ia enfrentar o nosso dia. Conforme a gente vai lendo, né, a respeito da grandeza desse Deus, eu não sei você, mas aí a gente começa a ir para um outro extremo. A gente começa a pensar, nossa, Deus é grande mesmo. Não, Deus é muito grande. Não, Deus é tão grande que talvez ele não me veja aqui na Terra. Talvez eu seja tão pequeno. Se as nações para ele é como nada, o que seria um ser humano, né? Será que ele dá atenção para mim? Será que ele me enxerga? Será que ele está preocupado com coisas tão pequenas da minha vida? Quem nunca pensou assim? Deus é muito grande para estar preocupado com isso aqui da minha vida, com esse detalhe da minha vida. Talvez Deus não esteja nem preocupado com isso, porque ele tem outras coisas maiores para se preocupar, não é mesmo? Só que Deus não é só grande em tamanho, Deus também é grande em sabedoria, em ciência, em onisciência. Ele sabe de todas as coisas, inclusive das coisas pequenas. Apesar de Deus ser tão grande assim, ele está sim envolvido com cada detalhe da tua vida. No entanto, que aqui em Isaías 40, Deus se preocupa em usar elementos humanos para poder te explicar na sua limitação o tamanho dele. Ele fala a respeito de gota d'água que sobra no fundo de um balde. É como se Deus se abaixasse na nossa insignificância para poder nos explicar quem é ele. E Deus ele faz isso com tanta graça, com tanto amor, com tanta excelência, que a Bíblia diz que ele se fez homem. O tamanho da humildade de Jesus em se despir da sua divindade e se fazer homem como eu e você, passar por tudo que a gente passa aqui na Terra, nos mostra o interesse e a capacidade que Deus tem de enxergar o homem. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, que Deus não teve por usurpação ser Deus, se despiu da sua autoridade, da sua divindade e se fez homem, se fez carne. E através disso, Jesus cumpriu diversos propósitos, não só salvar a humanidade de seus pecados, mas ele nos curou, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele restaurou a nossa amizade com Deus, ele restaurou a nossa união entre os homens. E ele também veio com um propósito muito importante que fica muito claro no momento em que Jesus é assunto ao céu, né? Jesus morre na cruz, ressuscita, passa ali 40 dias ressuscitado, glorificado diante dos discípulos. Naqueles dias ele atravessa a parede, ele faz demonstrações de poder aos homens. E no momento de ir embora, ele diz: eu preciso subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo não vai descer. Ali Jesus estava demonstrando um outro propósito da sua vinda: enviar o Espírito Santo para morar dentro de nós. Perceba que no Velho Testamento Deus demonstra o tempo todo a sua grandeza, o seu poder, as suas maravilhas. Então Deus se faz homem e vem à terra através de Jesus. Nesse momento ele foi tão ser humano como eu e você que ele precisou do Espírito Santo para fazer todas as obras que ele fazia. No entanto que ele disse: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para eu fazer essas obras. Mas no momento em que ele sobe, faz a promessa que o Espírito Santo haveria de vir, ele envia todo o poder de Deus para morar dentro de você. Agora que nós já falamos um pouco sobre a grandeza de Deus, eu preciso que você entenda que este Deus mora dentro de você. Tem muita gente que faz uma analogia dizendo que quando chegar no céu vai querer perguntar para Adão por que ele pecou, vai querer tirar satisfação com Eva, vai querer perguntar para Abraão como é que foi Abraão ter filho com 100 anos, como que foi, Noé, você ouviu a voz de Deus uma vez e construiu um barco sem nunca você ter visto um barco na vida. Vou perguntar para Elias, vou perguntar para Eliseu, mas deixa eu te explicar uma coisa, pode ser que todos esses personagens fiquem ao nosso redor quando nós estivermos no céu, curiosos, querendo nos perguntar qual foi a sensação, como foi viver com Deus habitando dentro de você, porque nenhum deles teve essa experiência. Todos eles tiveram Deus sobre eles, mas nós temos Deus em nós. Se você tivesse essa consciência perfeita, você não teria medo do diabo,
Você não se desesperaria em momentos de aflição, porque você sabe que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam de uma forma ou de outra para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso que você saia desse vídeo entendendo. Existe um Deus onipresente, onipotente e onisciente que mora dentro de você e que deseja fazer obras tremendas através de você. Foi por isso que Jesus disse: vocês farão tudo o que eu fiz e até obras maiores. Esse Deus precisa ter lugar na tua vida. Ele precisa ter liberdade na tua vida. Você precisa ter fé de que é Ele que vive dentro de você. Precisa entregar mais da tua vida até que você consiga falar como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim você vai poder experimentar coisas grandes, ocultas, que você ainda não sabe, não conhece, mas que Deus deseja muito expressar através dessa geração. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu curtir, seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma e procure também nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial, onde eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe, te espero no próximo vídeo e fique firme em nome de Jesus. Tchau!